Foi? Ah, beleza. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esse é um trabalho bem legal que eu me divirto muito fazendo. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre live coding, que é a codificação ao vivo, e vou apresentar depois uma peça que é chamada Pianos Robóticos, que foi composta por um compositor australiano. Para quem não sabe, eu sou pós-doutor aqui no IMPA, eu trabalho no laboratório Visgraph, e lá no laboratório Visgraph tem um mote na nossa página, que é matemática, né, arte, um pouquinho de tecnologia, né, ou computação, digamos assim, e muita paixão. E eu acho que esse trabalho tem um pouco a ver com isso, né, porque tem tecnologia, tem matemática, um pouquinho de matemática, tem arte. Beleza. Eu decidi fazer uma pequena introdução para vocês, para facilitar o entendimento da música, mas não só o entendimento da música, para facilitar também para as pessoas que querem entender o processo todo de programação, certo? Então, em resumo, primeiro eu vou dar uma introdução básica sobre codificação ao vivo, em seguida eu vou falar sobre a linguagem, que é a linguagem Chuck, que é a linguagem que eu vou utilizar para programar a peça musical. Depois eu vou explicar para vocês por que o protocolo MIDI, que é um protocolo famoso na área da computação, principalmente na área de áudio, ele é importante para se entender a peça musical. Em seguida, eu mostrarei os códigos que eu preparei antecipadamente e que eu vou carregar para a memória do computador antes de começar a programação ao vivo. Depois eu vou falar passo a passo como que eu vou programar, quais são os instrumentos que eu vou programar da peça musical, e em seguida eu vou começar a programação ao vivo. Bom, o que vem a ser live coding? A codificação ao vivo é uma arte de performance que começou no século, né, no nosso presente século, no início da década passada, mais especificamente. Essa prática muitas vezes é conhecida como programação em tempo real ou programação durante o voo. O músico ou os músicos programam seus computadores para gerar exatamente a música que vai ser escutada pela audiência. A codificação ao vivo não é restrita da área musical, e existem pessoas programando ao vivo, fazendo animações, ou mesmo programando uma imagem. Essa prática, ela tem se revelado muito poderosa de um ponto de vista pedagógico, com o propósito de aprendizagem. E já existem outras universidades nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, principalmente na Austrália, que estão utilizando, né, estão fazendo grupos de live coding com o propósito de desenvolver o conhecimento das pessoas no ato de programação. Beleza? Então, a linguagem que eu vou utilizar é uma linguagem chamada Chuck. Essa linguagem foi desenvolvida por um pesquisador chamado Ji Wang. Ele desenvolveu essa linguagem durante sua tese de doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. A linguagem ela foi criada para sintetizar som em tempo real. E ela é uma linguagem baseada no tempo. Por esse motivo, eu vou chamar a atenção de vocês para a palavra now, que em português significa agora. Essa palavra vai ser várias vezes utilizada durante a programação, e ela é uma palavra muito importante, porque toda vez que eu utilizar essa palavra durante a programação, eu vou estar permitindo que o tempo passe. Isto é, o que eu programei em termos de sons anteriores, a hora que eu usar essa palavra em alguma linha da programação, eu vou estar permitindo que o tempo passe e que os sons sejam tocados, certo? Eu também quero chamar a atenção para mais dois símbolos que vão aparecer bastante na programação ao vivo, que são esses operadores. O primeiro é o operador conhecido como Chuck, que é justamente o sinal de igual e de maior. Esse operador é um operador de atribuição e ele vai aparecer de uma forma ubíquita durante a apresentação, vai aparecer muito. Ele nada mais significa que uma atribuição. Isso, o fato de ser um único operador para atribuição, facilita e torna a linguagem mais legível e mais fácil, certo? Um outro operador importante é o operador de módulo, que na computação ele é o símbolo de porcentagem,
e ele nada mais faz do que uma divisão de inteiros, ele retorna o resto da divisão, tá certo? Ele vai aparecer bastante também e vocês vão poder acompanhar isso. Bom, o Chuck é uma linguagem que é compatível com o protocolo MIDI. O protocolo MIDI é um protocolo que está na área da música eletrônica desde a década de 80 e ele serve para várias coisas do ponto de vista de música digital, certo? Mas o importante para a gente aqui é o seguinte: o protocolo MIDI ele especifica um número inteiro para cada tecla do piano, certo? E eu vou utilizar essa função que está escrita aqui embaixo, que é Standard MIDI to Frequency, né? M2F, MIDI to Frequency. Eu vou utilizar várias vezes essa função para justamente converter o número inteiro, que refere-se à tecla do piano, para a sua frequência. Aqui na figura a gente vê as frequências de baixo são relativas às teclas brancas. As frequências lá de cima são relativas às teclas pretas do piano. Então fiquem de olho também nessa função M2F, porque ela vai aparecer várias vezes durante o código. Beleza. Eu vou carregar para a memória do computador 3 arquivos antecipadamente, antes de começar a programação, certo? São eles os arquivos key, o arquivo de bibliotecas de escala, certo? E o arquivo de monitoração. O arquivo key, que é o arquivo-chave, ele armazena a nota raiz da música, certo? Deixa eu mostrar para vocês esse arquivo. Aqui é a minha interface de programação, certo? Então, esse arquivo ele armazena a nota raiz da música e ele armazena uma função, que a gente chama de alteração da nota raiz da música, certo? Essa função vai nos permitir criar uma progressão harmônica, tá? Eu vou voltar essa função mais à frente, porque eu vou quando eu for explicar os instrumentos para vocês. Beleza. A outra função que outro arquivo que eu vou carregar para o computador é a biblioteca de escalas. Esse arquivo, ele tem duas coisas importantes. Primeiro, ele tem uma biblioteca com várias escalas conhecidas na música ocidental. Mais especificamente, a que eu vou utilizar na composição é a escala Aeolian, que é uma escala muito tradicional. E ele tem uma função chamada quantize, quantização. Essa função ela serve para obrigar que a mão do robô só toque nas teclas dentro da escala, certo? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A escala que eu vou usar é a escala Aeolian, como eu falei, e dentro de cada oitava do piano, o piano tem 7 oitavas, dentro de cada oitava, os dedos do robô só vão poder tocar nas teclas que estão sinalizadas com a bolinha vermelha. Tá certo? Então, um outro momento muito importante da peça musical é justamente quando eu utilizar essa função quantize. Eu já vou voltar a ela mais à frente também. Bom, por final, eu tenho o arquivo de monitoração, e esse arquivo está aqui, ó. Ele é bem simples e é um arquivo que eu criei para me ajudar a saber quando que uma tarefa que eu agendei está prestes a terminar. E isso vai aparecer nesse terminal aqui, ó. Tá certo? Bom, mais para frente a gente vai ver mais um pouquinho desses 3 arquivos quando eu for carregar para a memória do computador, ok? Então, beleza. Hoje, eu vou programar para vocês a peça Robotic Pianos, né, ou Pianos Robóticos, que foi composta por Andrew Sorensen, e ele utilizou uma linguagem chamada Impromptu, que é uma linguagem derivada de uma das linguagens mais tradicionais da computação, que foi desenvolvida em 1958, que é a linguagem Lisp. Essa linguagem, até hoje, ela influencia vários outros dialetos, né, de programação, digamos assim. Portanto, eu tive que traduzir do Lisp para o Chuck, a peça que a gente vai escutar. O que eu vou programar hoje? Eu vou programar 2 mãos do piano. Primeiro eu vou programar a mão esquerda, depois eu vou programar a mão direita, depois eu vou programar uma espécie de guitarra, tá? Uma guitarra baixa, digamos assim, e eu vou programar também uns pratos. Agora eu vou dizer como é que eu vou fazer isso para vocês, beleza? Então tá. A mão esquerda do robô. A mão esquerda do robô
no primeiro passo da mão esquerda, ele vai tocar somente nessas teclas coloridas. Ele vai tocar 2 vezes no G, uma vez no A e uma vez no B. E a diferença de cada vez que ele vai pressionar a tecla vai ser de meio segundo. Então, o passo 1 tem somente 4 bits. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai soar o passo 1 da mão esquerda do robô. Então, são 4 bits. Ele toca 2 vezes no G, uma vez no A e uma vez no B. Isso é bem simples. Beleza. Essa parte da música é imutável, ela não vai permanecer a mesma do início ao fim. Tá certo? Bom, depois que eu programar o primeiro passo da mão esquerda, eu vou programar o segundo passo, que vão ser utilizadas as notas Dó, Ré e Mi, né, equivalentes ao C, D e o E. Eu coloquei também aqui os inteiros, né, o 48, 50 e 52 do protocolo MIDI que vão aparecer no código. O segundo passo da mão esquerda, uma dessas notas vai ser tocada a cada 8 batidas, tá certo? E a cada 8 batidas nós vamos utilizar a função de troca da nota raiz para criar uma progressão harmônica, tá certo? Cada toque do segundo passo da mão esquerda também vai ter um intervalo de meio segundo, mas em relação ao primeiro passo da mão esquerda, o passo 2 vai ter um offset, uma diferença de 1/4 de segundo. Deixa eu mostrar para vocês como que isso vai soar depois da programação. Né? Aqui o que vai aparecer é justamente o primeiro passo da mão esquerda mais o segundo passo da mão esquerda. Tá certo? Portanto, o segundo passo, cada nota vai tocar por 8 vezes, beleza? E assim, aleatoriamente, a gente vai criar uma progressão harmônica com essas 3 notas. Essa vai ser uma parte mutável da música, vocês vão perceber isso. Beleza. Como é que eu vou fazer a programação da mão direita do robô? A mão direita do robô, a gente vai utilizar essa onda, em vermelho aqui, que é a composição de 2 ondas cosseno, que está descrita aqui nessa equação. E essa onda de valores aqui, numéricos, ela vai ser encapsulada, vai ser o input, a entrada da função quantize, que eu já falei para vocês. Tá certo? A função quantize, ela obriga que o robô só toque em teclas específicas do piano. A mão direita também vai ser é uma parte mutável da música. Então, a cada 8 batimentos, essa mão vai se movimentar um pouquinho para o lado e a gente vai perceber um som diferente. Tá certo? Bom, o que eu falei antes da programação das mãos do robô, eu vou estar programando um piano, que é um objeto que existe dentro da linguagem, certo? Quando eu passar para programar a guitarra e os pratos, eu vou estar programando com ondas específicas e não exatamente o piano. Eu vou estar criando, vou estar fazendo o que se chama de sound design, né, o desenho do som. E eu vou fazer esse desenho do som através de um envelope de volume, que é justamente aquele envelope ADSR ali. Deixa eu mostrar como é que soa uma onda triangular para vocês e a partir dela a gente vai... nós vamos modelar o volume dela para criar um som de guitarra, beleza? Então, eu vou criar aqui uma onda triangular e vou
atribuir essa onda ao DAC. O que é o DAC? O DAC nada mais é que é o Digital Audio Converter, que nada mais são do que essas caixas sonoras que estão aqui. Né? Para a linguagem, justamente são as caixas que vão produzir o som, tá certo? Eu vou dar um volume para essa onda sonora. Eu vou dar uma frequência, vai ser uma nota Lá, e eu vou deixar o tempo passar. Beleza. Esse é o som da onda triangular. A gente vai transformar esse som justamente com um envelope de volume em uma guitarra, tá certo? E depois disso eu vou utilizar um ruído, que a gente chama, né, um noise, também com um envelope de volume e um filtro de altas frequências para criar um prato. Deixa eu mostrar para vocês como é que soa o som do ruído, tá? Parece uma televisão fora do ar. Então, a partir desse som, a gente vai criar um som de um prato de bateria, beleza? Como é que vai ser criado esse envelope? Imagine só, esse som, a gente vai atacar o volume, o volume vai chegar no máximo em 2 milésimos de segundo, extremamente rápido. E depois ele vai descer aleatoriamente entre 1 centésimo e 1 décimo de segundo. A gente vai conseguir sentir esse efeito, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou preparar as coisas para começar aqui a programação, tá certo? Então aqui em cima eu tenho cada um dos instrumentos. A mão esquerda, a mão direita, a guitarra e o prato, certo? Eu já coloquei aqui uma máscara, como vocês podem ver, tá? E o que essa máscara significa? A primeira linha significa que todos os arquivos, os 4 arquivos vão estar alinhados com o mesmo batimento, tá? A segunda linha é a declaração do meu arquivo de monitoramento. E depois eu tenho um loop, certo? Um loop tradicional na programação que é o loop for, um loop para. Aqui eu tenho uma linha que controla o meu monitoramento do instrumento, por quanto tempo que ele vai bater. E finalmente eu tenho uma linha que eu passo o tempo depois que a tarefa termina, para que nenhum som que ainda esteja soando seja cortado abruptamente, ok? Então eu vou programar dentro dessa máscara, tá certo? A única diferença entre esses 4 arquivos é justamente aqui no monitoramento, que é a quantidade de tempo que passa dentro do loop, certo? Estou carregando o chuck para a memória. Agora eu vou carregar os arquivos antecipadamente. E agora eu vou começar a programar. Eu vou dizer que existe um piano e tem 2 dedos do robô nesse piano. Eu vou conectar esses dedos, cada um desses dedos, às caixas de som. Agora, aquelas notas do primeiro passo, sendo que o G, que é 55, se repete por 2 vezes. Agora eu vou transformar a frequência de um inteiro e vou atribuir isso ao piano. O volume no chuck vai de 0 a 1, portanto eu vou atribuir um volume de 25% para os dedos do piano.
E finalmente eu vou deixar o tempo passar.